Fala, monstros! Começando mais um episódio da segunda temporada do Seus Club com ele. Depois te fala porque o currículo dele demora 2 quilômetros. Não, 2 quilômetros do currículo só do Léo. Mas isso declarado. Só o que tá aqui, fora a parte, né? Não, isso aqui é só o que é formação curricular. O resto, né? Consa. E aí? Saudação pros monstros e monstras. Primeiro que você tá muito bem acompanhado de mim. É o mais importante aqui. E, começamos mais um podcast aí que a gente sempre quis fazer. Tem alguns aí que a gente gosta de acompanhar, mas às vezes falta uma coisinha ou outra, aí a gente criou o do Seus Clube, que é bem direto, um papo com quem produz, tirou do zero, enfim, é muito legal, porque tem muita gente que tem esse desejo, né? E talvez uma sacada, uma dica, um exemplo aqui dentro pode mudar o negócio ou a vida da pessoa aqui. Então esse é o nosso intuito, aí ser prático do jeito que a gente é no dia a dia. Esse monstro que está aqui com a gente, o Léo, depois você vai se apresentar, mas cara, isso é uma coisa legal, né, Consa? Da gente trazer gente que a gente convive, que faz negócio, que usa na prática, porque assim, tem um espaço de uma galera falando, mas a gente sentiu falta, né, Consa, de conhecimento prático, aplicado, né? Pô, o Léo é um cara com case sensacional, porra, uma honra, prazer inenarrável ter o senhor conosco, seu Léo. Seja bem-vindo, Obrigado, prazerzão, uma grande honra estar aqui com vocês no Seus Club, vem acompanhando aí praticamente desde o início, né? Então o negócio cada dia mais bacana, tá fantástico. Parabéns e uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco dos erros e acertos. Os erros são muitos, mas é os que vão permitindo os acertos serem maiores, né? E superarem a somatória ser positiva, né? Já começou a pancadaria. E o legal de modelo de podcast é isso, né, cara? Porque assim, até pouco tempo, falar muito dos erros, né, era bom dar uma escondida. O pessoal, essa não uma fragilidade, mas essa exposição, né, dos erros que são muito maiores, né? O que o empreendedor é o seguinte, ele não precisa acertar muito, né? Ele precisa acertar 1, 2 vezes certo, né? Mas os erros ali, os somatórios, são bem maiores. Então, o podcast, ele traz isso, né? Essa liberdade de a gente poder contar, porque senão parece, se o cara não olha de fora só postagem, parece que só acerta, né? Porque o Instagram, principalmente, mostra muita coisa legal, mas essa não é a realidade dia a dia, né, Léo? Exatamente. Tem uma frase, não sei exatamente quem, que diz que realmente a diferença entre o sucesso e o fracasso é a quantidade de erros superar, a de acertos superar de erros, né? E é isso, porque empreender, principalmente inovação, tecnologia, inovar é tentativa e erro, né? O próprio Thomas Edison diz que foram 999 tentativas lá e todas deram errado, até uma que deu certo, e nós estamos todos iluminados aí por conta dessa única, né? Já aproveitando essa deixa, então, você tem uma coisa que eu acho que é diferenciada, o fato de você ter sido o primeiro. Você, cara, foi um cara que disruptou o mercado, assim, né? Um dos primeiros cases mais relevantes, já entrando um pouco na tua história, aí se puder contar pra galera um pouquinho, mas você criou a Baby Store, que foi pioneira, mais de 23 fundos que você trouxe, dos maiores fundos internacionais, cara, isso naquela época. Hoje em dia é mais falado, né, cara, de fundo, investimento, etc. Cara, você foi um cara que, assim, disruptou esse mercado. Então, já começa aí dando uma carteirada na galera, no bom sentido. Cara, quais são as credenciais, né, Consa? Bacana. Não, eu diria, não fui o primeiro, mas estive ali, digamos que eu faço parte da velha guarda aí, né? Já com... Era mato quando você começou. Era mato, né? Ainda, né? Foi o que eu comecei a Baby Store, tive alguns outros negócios antes, eu comecei com tecnologia lá atrás, eu fiz engenharia de computação. Aí, 2 anos depois, 95, 96, falei, o Bill Gates já dominou tudo, não tem muito o que fazer com isso não. Legal, né? Larguei e fui para engenharia de produção. E Léo, só cortando, né? Porque acho que até... Cara, por exemplo, você acha que a formação, acho que um assunto legal, você acha que a formação, ela interfere, e quanto que ela interfere, por exemplo, na formação do empreendedor? Eu acho que é uma pergunta complexa essa aí de fazer, né? Você pega as maiores empresas do mundo hoje, os empreendedores foram dropouts, como eles dizem, né? Pega Zuckerberg, próprio Bill Gates, né? Os caras que largaram a faculdade e foram seguir. Então, eu acho que hoje em dia o que a gente tem é a possibilidade de formação. Você pega uma pessoa em qualquer nível de vida hoje, morando em qualquer lugar, numa comunidade, o que seja, ela pode assistir inúmeros cursos de Harvard, Stanford, tudo. Ela pode aprender, se auto-lecionar ali, se ela tiver vontade e tiver dedicação. Não, acho que o branding do lugar que você faz hoje importa bem menos do que a dedicação da pessoa. E você acha que, assim, quando a gente olha, né, tudo bem, precisa da formação e tal, mas para o empreendedor,
O que você acha ali, talvez, o que mais difere, ou o principal para o início? É uma visão de um business? Porque aí vai muito da pergunta aqui que o Fábio fez, da questão de como é que você viu o negócio, né? Porque você criou lá no tempo que tudo era mato. Você acha que o sucesso do empreendedor está mais numa visão de uma oportunidade, de um business, ou de alguma característica? O que você... Porque assim, não é só você, né? Você é cercado também de outros empreendedores, né? O que você vê nisso? Cara, business é visão e execução, né? Uma ideia sem uma boa execução não vale nada. Então, tem um negócio muito startup, eu já ajudo muito startup a captar recursos, a escalar e tudo. Tem uma ideia, não quero contar para ninguém. Cara, não se preocupe com isso. O que vai diferenciar é a execução. A mesma ideia que você tem hoje, tem milhares de outras pessoas no mundo tendo. E a diferença está realmente na execução. Quem que executa, tira esse negócio do chão, né? Tira esse avião da pista e decola ele. Essa que é a grande diferença. Foi como a gente fez lá na BB Store, né? Lá no início. Né? Realmente, assim, dando um long story short da empresa. Eu comecei essa empresa em 2009, com a minha ex-mulher, que teve a ideia, trabalhava no Submarino, falou, pô, não tem uma loja de bebê legal. Eu tinha outros negócios de tecnologia, e-commerce, de loterias e tudo. Falei, pô, eu topo abrir. Isso em 2009. Então não tinha esse ambiente de venture, anjo, que ninguém nem sabia o que era isso, nem tinha o termo. Era realmente mato. Era realmente no início. Pô, a única pessoa que eu conhecia, que eu já tinha um relacionamento, já era amigo dele de lá, era o Romero, do Buscapé, que até um dos que fez a dedicatória do livro ali. E ele lá atrás já tinha um quê? Já tinha um Buscapé. O meu escritório do negócio de loteria era ali no prédio do lado dele, ali na Vila Olímpia. Então, tinham poucos. Mas nessa época, quando a gente foi tirar do zero, cara, ok. O que eu não tinha captar? Eu vou pôr um dinheiro meu. Eu tinha dinheiro do meu outro negócio e eu fui pondo, aluguei uma casinha. Depois um dia eu passo as fotos para vocês, as imagens. Uma casinha aqui, pertinho daqui desse estúdio, ali na Pompeia, ali perto da rua Tito. Bem pertinho, eu lembrei de tudo ali do início, na Desembargador do Vale. Alugamos essa casinha, eu ficava lá de manhã, compramos os primeiros kitzinhos de coisa para BB Store, ali, os primeiros 100 SKUs. Pra você ter ideia, nós chegamos a 50 mil. Então, compramos 50 mil SKUs. Então, compramos e começamos ali do tem 10 produtos para vender, como é que eu sei de tudo? Né? Só para quem não sabe o que é SKU, né? Se por acaso alguém lá... Boa, SKU é a unidade do produto, né? Quantos produtos você tiver... Esse aqui é um SKU, é um caderno, esse aqui é outro SKU. É um código do produto, né? Quantos produtos diferentes você tem, né? Então, é gerenciar 50 mil SKUs, 3 galpões, 4 mil pedidos por dia... enviados no Brasil inteiro, lá na época. Cara, é muito fora da curva, porque você está falando de 2009, né? 2009 foi o início. O grande boom dos e-commerces ali foram um pouquinho mais à frente, né? Quando você fala ali de 2012, 2011, quando começou Peixe Urbano, Clube do Desconto, que, cara, aqui essa entrou até um pouco do marketplace mais forte, né? Então, cara, realmente tu foi muito antes daquele boom maior, né? As ondas da internet, eu classifico em 5 ondas aí que a gente tem na internet, né? Boa. A primeira onda foi a onda... Foi o começo, foi quando a Amazon começou, 96. Então, os primeiros sites, é possível vender online. Passa um cartão, transfere, eu te mando isso pelo correio. Depois esses magazines, vamos chamar assim, começaram a crescer. Veio a Submarino, a Lojas Americanas, Magazine Luiza começou a fazer o deles. E começou esses grandes. Aí veio a segunda onda, que foram as verticais. Nas verticais, quem que era? O especialista numa vertical. Uma enorme aí que todo mundo conhece é a Netshoes, especialista em calçados. Depois acabou sendo vendida lá para a própria Magazine Luiza. Teve a da Fit, foi muito amigo do Philip na época, a Rocket lançou algumas. Vieram junto com a BB Store na época, os americanos, formados em Harvard, com 5 milhões de dólares, já no PowerPoint deles, quando eu tinha BB Store. Sabe? Depois eu conto a história, mas a gente acabou comprando a Baby depois deles. Mas, e cada uma na sua vertical. Então, essa seria a segunda onda. A terceira onda, você vê o quê? Começar os marketplaces. Então, os marketplaces começam a ganhar atração. O que é um marketplace? Basicamente, é qualquer pessoa vendendo dentro dos grandes magazines. Quem já tem o tráfego, já tem o cliente lá. É um grande shopping online. Todo mundo vende lá. E, por fim, agora, o que você está vendo na última onda? É as indústrias falando, bom, para que eu vou vender para o varejo e o varejo vai aí depois vender para o meu cliente? E se eu vender direto? É possível? Sim. É o Direct to Consumer, que hoje está muito grande. Que é o D2C que você fala muito, né, Léo? D2C, exatamente. O D2C vem de Direct to Consumer, ou seja, direto da fábrica para o consumidor. Você tira o intermediário do meio. Se
você pegar quais duas marcas muito famosas no Direct to Consumer, Apple, outra, Tesla. Então você pega duas marcas mais disruptivas do mundo, eles tiraram o intermediário, eles vendem direto. Aí se o intermediário quiser comprar, ele compra. Obviamente você vai nas lojas de telefone, você acha, mas o Tesla você ou compra um usado ou compra no site deles, ou nas lojas, né? Então é trazer essa experiência direto para o consumidor. Ô, Léo, é engraçado porque você imaginar o cara comprar um carro no valor que é o Tesla, né? E é um carro direto, parece meio surreal um pouco tempo atrás. O que você viu, se está tempo, que antigamente ou há pouco tempo você escutava, cara, isso é impossível de acontecer. E hoje, pela tecnologia, pelos novos modelos de canais, acontece. Como, por exemplo, é impossível comprar. Eu lembro que há muito tempo você tenta vender carros, né, pela internet, no e-commerce. Cara, não é possível, o carro não dá, o cara tem que estar... E hoje a gente vê, né, um carro de luxo sendo vendido. Tem alguma coisa que você viu que as pessoas jamais acreditavam, que se falava muito, né, principalmente a questão de e-commerce, marketplace, e que quebrou o paradigma, assim? A gente acho que tem mais ou menos a mesma idade, aí, década de 70, 80. Eu não, né? eu sou O Fábio... bem mais novo. O Fábio é o Benjamin Button, ele nasceu velho e está ficando mais novo. Estamos cruzando ele no caminho. A gente vai cruzar. Daqui a pouco ele vira o Brad Pitt. Né? Cara, eu tô esperando isso há um tempo, mas eu digo... pouco provável. Eu digo o seguinte, quando você já dava palestra, eu não era nem nascido, né? Teu ouvido. Comecei muito cedo. Cara, o que eu falei, eu comecei a faculdade de engenharia de computação. E desculpa, e aí complemento. E o que você vê hoje, que talvez as pessoas falam que é impossível e que você acredita que em pouco tempo vai acontecer? Tá. É o complemento da pergunta. Então, você pegar, quando eu entrei na faculdade em 95, então tem 27 anos. A gente tá velho mesmo. Mas, poxa, eu fazia engenharia de computação. Eu fiz 2 anos e eu larguei a engenharia de computação porque eu falei, pô, Bill Gates já dominou tudo com a Microsoft, não tem o que fazer. Não existia internet. No final do meu último ano, ouvimos falar de uma questão de uns protocolos que você comunicava, mandava mensagem para outro lugar do mundo, mas não tinha. Então, o que era impossível lá em 95 vender online? Bizarro, tudo. Cara. Tudo. Não existia internet. Você imaginar que... E você achava que já tinha esgotado. Achei que já tinha esgotado. Era aqueles programinhas de Clipper para gerenciar banco de dados, aquelas coisinhas. Internet foi 2000, né? Então demorou 5 anos. Cara, a internet começou lá em 95, 96, os primeiros sites, né? Antes era um negócio meio universitário, mano, trocava e-mail, esse tipo de coisa. Poxa, de lá para cá, o que a gente... Hoje a gente vive online, ó. Estamos todo mundo com o celular o dia inteiro, comprando, vendendo, se comunicando. Quando que você imaginaria, né? A gente não dá o valor, devido valor. Mas se você imaginar aí, antes das mídias sociais, o Facebook tem o quê? 10, 12 anos por aí? Máximo? 10, 12 anos. Antes disso, quem que era a única pessoa que tinha voz? Era a imprensa que falava com todo mundo. Agora, qualquer pessoa com celular consegue falar com o mundo inteiro instantaneamente. Se o resto do mundo vai querer escutar ela, outra história, mas ela tem o mesmo canal que todo mundo tem. Então, isso é um ponto que, poxa, isso era inimaginável 10, 15 anos atrás. E agora, daqui para frente, o tal do metaverso, né? Tá aí todo mundo falando metaverso. A gente já teve uma tentativa que não deu muito certo do Second Life lá. Lembro, A gente tem o metaverso. Eu acredito que a gente já meio que tá no metaverso, né? Assim, você tá conectando, você tá vendo, você tá comprando, você fica o dia inteiro. O metaverso nada mais é do que você colocar um óculos, em vez de você ficar segurando o celular, e ter umas experiências diferentes. Meus filhos ficam o dia inteiro no metaverso, eles ficam no Roblox. Já viram Roblox? Meu filho de 12 anos. O dia inteiro naquilo ali. Roblox já é um metaverso. Então, é um negócio que eu acho que realmente a gente olhar daqui 10... vai ser o Facebook? Quem que vai ser? Sei lá. Mas a gente olhar daqui 10 anos, imagina o que aconteceu nos últimos 10 que não existia mídia social. Imagina o que nós temos hoje, olha 10 para frente. O crescimento é exponencial. Nós vamos estar realmente, esse podcast aqui, aproveitar que é das últimas vezes a gente pegou o carro para vir, né, fazer um podcast. Daqui 10 anos é no metaverso, com a mesma sensação da gente estar aqui. E tá frágil quebrar grandes coisas, né? Você vê a própria queda, né, dos números que é absurdos, né, do Meta, do Facebook, como é frágil, né? Como uma estrutura, algo, né, ele com acesso, acho que a informação praticamente de todo mundo no mundo, com toda a estrutura, força, dinheiro, como poucas coisas hoje quebram, né, grandes instituições, né? O que antigamente você quebrar uma grande empresa tinha que acontecer muito erro, né? Hoje é muito frágil isso. Então acho que qualquer coisa que pode se dizer impossível, né, inclusive isso, alguma outra empresa, alguém conseguia imaginar que a gente estaria talvez muito próximo, uma possibilidade de não o Instagram, o Facebook estar dominando as informações. Cara, isso leva a uma provocação
que a gente tem que se fazer, e eu queria muito ouvir o Léo também sobre isso, fico curioso, que é assim, o comportamento de consumo e tudo isso, né? Porque, cara, o comportamento das pessoas vem mudando, eu estava falando isso em outro podcast aqui, que é o seguinte, hoje em dia, por exemplo, o quanto que as pessoas estão mais adeptas à mensagem, a coisas mais ágeis e etc., né? Cada vez menos interações, embora tenha várias vertentes, mas a verdade Léo, muita empresa ainda está no modelo antigo, não está no digital, não surfa no digital, não está olhando para isso. Pô, é loucura, você está falando aqui de metaverso, né? E o cara ainda está no analógico. Nem começou. Então, assim, não é mais uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Mas, cara, na tua visão, Léo, qual o impacto das empresas, das pessoas em geral, principalmente falando de vendas, né, como você também, que não acompanham isso aí, assim, né? Ou seja, o cara a gente pega lá nos seus clubes várias empresas que ainda estão 100% no analógico, mas o consumidor dele está no digital. Eu vou terminar com uma pergunta aí pro Léo, justamente disso. Para esse pessoal que, pelo menos pelo que a gente acompanha, é a grande maioria, que querem fazer a transição, porque também tem muita gente que quer fazer essa transição, quer levar o business dele, né, para deixar mais digital. O que você orientaria para alguém que ainda tem a grande parte, ou tudo, ou grande parte ainda analógica, e que precisa colocar tecnologia, já começar a olhar outros canais? Uma empresa pequena, né, que é a grande parte das empresas do Brasil, pequena ali, média, o que você orientaria? O que seria a primeira coisa para um dono de uma empresa dessa fazer? A gente falou de metaverso, obviamente você vai uns passos para frente, está muito na mídia metaverso, criptomoeda, aquela coisa toda, mas isso ainda não é o presente, isso é o futuro. Isso é o futuro que pode ser em breve, mas é o futuro. Então tem muita gente, né, naquela ansiedade, vou comprar terreno no metaverso, Neymar comprou um macaco de 3 milhões de dólares para ficar no Instagram dele. Não só fazer conta de juros compostos, não. Nem para saber se está rendendo a ação, vou comprar um macaco na internet. Não, pois é, aí tem obviamente esses excessos, né, excesso de liquidez, né, quem tem excesso de vaidade, de tudo, enfim, isso eu acho que é muito futuro, não é coisa para se preocupar hoje ainda. Eu acho que assim, o básico de qualquer empresa, né, que vamos chamar de analógica, é ela compreender o primeiro ponto. Acho que até o Sales Club está fazendo um trabalho fantástico nessa linha aí, né, de realmente montar esse clube de vendas com as melhores práticas. Cara, você tem que vender online. Mas eu sou varejista, eu vendo produtos de consumo, bens de consumo. Ok, você está vendendo todo esse produto para algum distribuidor comprar, para vender para o varejista ir lá e pôr no Mercado Livre, nos grandes magazines. Se você cortar isso tudo, você vai pegar a sua margem hoje, que é 20%, 15%, 18%, e você vai para uma margem de 40%, 50%, porque você vai cortar isso, vai lá na ponta. Então, você ter essa opção de realmente vender Por que você tem que vender para um cara que distribui? Isso é um mundo antigo como ele era, ele tinha que ser feito. Você vendia para os grandes atacadistas, que ele ia lá, vendia para o varejista, para a loja multimarca, que ia lá, você passava lá caminhando na rua e comprava. Com a internet acabou. Por quê? Porque esse mesmo produto que você vende, essa garrafinha aqui, tem um cara que produz isso aqui no Brasil. Ele produz essa garrafinha por 50, produz por 10, vende por 14, o cara vende por 30 para o distribuidor e ele vende para o cliente por 60 na ponta. Então, esse cara que produziu por 10. Vem um chinês hoje, produz isso aqui por 5 lá na China e ele vende para esse varejista na ponta que coloca no Mercado Livre por 30. Então, você pega esse cara que no início até conseguia vender do jeito dele, se ele não pegar esse produto dele por 10 e pôr lá no Mercado Livre por 29, ele não vai vender, é só o cara da China que vai. Então, o primeiro passo, eu acho que para qualquer empreendedor, para a indústria, ou para o comércio, ou para o varejo, para quem for, cara, você tem que vender online, você tem que estar nos marketplaces. Se você não tiver, seu concorrente já estará e você vai ficar para trás. E gera uma puta reflexão que, cara, esses intermediadores têm que se reinventar, né? Porque a tendência, pelo que você está falando, é diminuir, né? Assim, a necessidade. É se reinventar. Os intermediadores vão começar a buscar coisa importada. Hoje em dia, quantas pessoas já não fazem isso? Você compra no Alibaba Express, compra em algum no Shopee, isso tudo chega para você. Vamos supor, o cara representava essa garrafa por um fabricante aqui. Ele pega e fala, eu já estou vendo aqui na Shopee, no Spotify, no Alibaba, eu compro ela bem mais barata que ele, eu vou distribuir. Então, esse varejista ele já está se reinventando, ele já está importando, ele já está trazendo.
A indústria tem que ver que ela vai ficar para trás, é natural, é do processo, né? A própria indústria no Brasil lá atrás, quando tinha reserva de informática, não existe mais reserva de nada hoje. Hoje é aberto, é open market, né? E você acha que com o marketplace, os sites de e-commerce das próprias empresas, você acha que morre, acaba? Porque a gente teve uma discussão, lembra? Uma vez num dos sales clubs sobre isso, né? Que com o marketplace morre o e-commerce próprio. O que você acha? Cara, o marketplace é um canal de venda. Então, a sua base de venda, você tem a sua empresa aqui. Aí você tem um canal de vendas que é os seus representantes. Você tem um canal de venda que é o seu distribuidor. Você tem um canal de venda que é seu site. E você vai ter um canal de venda que é o seu marketplace. Então, você vai ter que ter uma política de preço, uma política de resolver os conflitos dos canais, conseguir fazer isso de uma forma apropriada, e você vai impulsionar aquele canal que te puxar mais. Então, a grande vantagem do marketplace é que para dobrar a sua venda, você não precisa contratar 10 vendedores. Basta você acertar um trabalho de gestão bem feito ali, que você vê, você dobra ele. E aí entra o conceito, né? A gente fala, quando você fala de e-commerce e tal, né? Pô, o Léo aqui que é o especialista nisso, a gente entende na parte de vendas por detrás ali e tal. É um jogo muito de gestão de tráfego, de campanha, de número, de tal. E é outra coisa que a gente percebe que falta muito, né, assim, quando a gente olha. Cara, a galera ter essa orientação a dados, a data-driven, a entender esse negócio. Então, pô, o cara tem um e-commerce, beleza, tem os canais, mas não mede conversão, não tem uma análise de CAC, LTV. Para quem não sabe o que é aí, essa questão, né, de custo de aquisição versus o retorno, números e tal. Então, pô, na nossa visão, quando a gente olha para as empresas que chegam lá nos seus clubes, isso é determinante. O cara até tem, mas ele não consegue fazer uma gestão eficaz disso. Que dica você dá, Léo? Porque é complexo. É bem complexo. É bem complexo. É matemático. Porque você lembra da discussão que a gente teve, na verdade, da pergunta, que é que as pessoas falaram, a gente não consegue gerar o nosso a mesma quantidade que a gente consegue gerar no marketplace. E aí os marketplaces, lembra? O marketplace vai lá, vê o que está vendendo mais e alguns deles começam a fazer, compram ou usam marca própria e começam, inclusive, fazer. Isso primeiro, isso é um fato, porque isso é uma discussão. Eles começam a colocar, inclusive, colocam da própria marca primeiro para ser encontrado no marketplace. Isso acontece, é uma tendência e como lutar contra isso? Se dá para lutar, né? Vou te dar 2 exemplos aqui para você entender o que é esse trabalho. A BB Store, nós somos o primeiro, o modelo, nós estamos no livro do Mercado Livre, o primeiro marketplace que ele integrou com empresa foi a BB Store. Porque a gente tinha a plataforma própria nossa e eles não teriam que ir para a Vetex, para outro, que eles tinham que mudar muita coisa. Então, a Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W, todo mundo ali, o Walmart, todos foram com a BB Store. Todo o back-office da implantação do marketplace foi feito com a gente primeiro. Isso, meu irmão, que é meu sócio nessa empresa que a gente auxilia nessa linha, ele chegou do 0 a 30% do faturamento da empresa, que era em torno de 180 milhões por ano, mais ou menos, só com o marketplace em 1 ano. Pra você ter ideia do tanto que essa coisa puxou. E o que acontece? A gente tinha 50 mil SKUs, eu falei no início, 50 mil itens. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo lá na BB Store, depois que eu saí, que eu vendi, ele saiu também e abriu uma empresa vendendo 5 SKUs de produto, que é aquele tapetinho de criança. Sabe aquele tapetinho, tipo um dominó que você vai montando? Sim. Vendendo aquilo lá, EVA. O cara saiu do 0 para faturar 1 milhão, 2 milhões, não sei como é que ele está hoje, só vendendo esse produto. E ele é o melhor cara do Mercado Livre que vende isso, porque ele entende tudo daquele produto. O dele já está mais bem posicionado, ele sabe exatamente a margem. Porque lá, entre você vender um negócio por 99 ou o outro vender por 98 e 99, você muda. Então, a gestão, o horário que você põe o valor, o preço, como é que você distribui isso aí, o envio dos links que vão para cada plataforma com desconto, sem desconto, como é que você monitora a concorrência, como é que você avalia essas margens, como é que você negocia com o marketplace. Então, é pura métrica. Ou seja, o dia inteiro. Dentro disso, eu acho que até um link assim para a gente caminhar. Você é um dos caras, eu li o teu livro, que mais conhece dessa relação com investimento, né? Com investidores, etc. e tal. Mas eu quero trazer isso para uma visão mais ampla no seguinte sentido, Léo. Me parece, mas eu quero te ouvir, e a gente fala muito sobre isso aqui, que assim, a única língua, o único dialeto que fala com todos os stakeholders no entorno de um business. Então, por exemplo, eu tenho a figura do investidor, eu tenho a figura do marketplace, eu tenho a figura das agências. Cara, me parece que a única língua que dialoga com todo mundo é a matemática.
são os dados, são os A números. língua universal, né? A língua de Deus. Porra, a cara, matemática. assim, e meio que não tem como fugir disso, né, cara? Você quer falar com o investidor, parece que dado é o principal dialeto a ser utilizado. Não, beleza, quero falar com gestão de marketplace. Léo, faz sentido? Como é que você, cara... Porque eu lembro, só para aqui... Você lembra quando ele apresentou pra gente as ideias e tal? Irmão, tu já veio com uma DRE do troço... Pô, Do negócio que não existe. você parece ter uma capacidade de estruturação, de raciocínio, de dados, né, Consa? Que facilita, inclusive, uma das perguntas, a criação de novos negócios, né? Quer dizer, como você vê, quer perguntar, como é que eu surfo uma onda? Como é que eu vejo um negócio que é tendência? Pegar do jeito que você apresentou aquele dia para a gente lá, aquilo ali, o meio, o produto, o serviço, ele vira um meio, é meio que irrelevante. Quando você olha aquela estrutura sobre quanto que dá para entrar, quanto custa, como escala, independentemente do que vai ser. Eu acho que está muito mais ligado à competência em termos de levantar números do que tentar achar uma tendência, um vácuo, uma oportunidade, né? Dentro disso, você já podia finalizar com uma dica prática para quem aqui quer, cara, captar investimento, etc, né, Consa, assim? Ou como né? Começa esse negócio? Tá, vamos separar que foram várias perguntas. Porque eu tenho muita dúvida. Método te vira aí. Pagando uma fortuna para você estar aqui para falar. Pô, meu irmão. Cara, tecnologia é tudo sobre métrica, é tudo sobre número. Uma dica que eu dou, né, avançando aquela primeira dica para esses empreendedores, para esses industriais ou varejistas. Cara, a primeira coisa, você tem que vender online. Isso é um fato, você vai ter que passar por isso. Segunda coisa, isso é muito mais fácil do que aparentemente parece que é. Não é o rocket science, não é um negócio de ciência espacial. Mas ela é trabalhosa. Você precisa ter pessoas que entendam do que está fazendo. Um grande erro que eu vejo bastante na hora que uma empresa vai abrir a área de marketplace de venda, fala, cara, vou pegar, tem aquele sobrinho que ele gosta de internet. Boa, essa dica é boa. Tem um outro que gosta de mídias sociais, tem um outro que gosta disso. Cara, você tem que trazer alguém que entende do negócio, entende do marketplace, entende da dinâmica, que já viveu aquilo, que tem esse raciocínio, que saiba olhar os números, quais que são os números que você tem que ter para aquilo funcionar. Então, é trazer alguém que consegue fazer isso aí. Ou buscar uma empresa que ajudar, né? Buscar uma empresa, buscar uma empresa que ajuda. Depois eu faço um jabá aí que a gente ajuda também. Mas sem dúvida. Até não é jabá não, até para orientação. O cara porque muita gente quer fazer e não sabe por onde começar. Acho que talvez esse seja a dor essa é a nossa intenção, né, cara? É apresentar para a galera as soluções que a gente tem na mesa, né? Então assim, nós temos, são dois temas, né? Lá a questão de captação de recursos, isso é uma coisa que já captei algumas centenas de milhões de dólares para mim, para outras empresas, para crescer startup, para escalar. Todas as startups de tecnologia. Esse é um negócio que a gente faz lá no eCaptei. E temos também outra empresa, que é o Bush Academy, que a gente ajuda a realmente dar esse boost, acelerar essa venda dentro do marketplace, essa venda digital. Que é trazer, entender, fazer um diagnóstico, fazer um raio-x da empresa, entender o estágio que ela está, como se fosse no médico. Sua situação é esta, você está assim. Você quer ficar saudável? Bom, para ficar saudável, você vai ter que fazer essa dieta, você vai ter que fazer esse exercício, vai ter que tomar esse remédio. Bacana. Aí depois a gente faz um acompanhamento e treinamento da equipe, de tudo que precisa, para ele poder voar sozinho, para ele poder seguir. É fazer a implantação desse processo de marketplace. Isso veio, né? Aquela coisa, você aprende a fazer um negócio tanto, você faz tantas vezes, você fala, poxa, tem que ajudar mais empresas a conseguir escalar, porque hoje isso passa a ser um ponto vital, né? Você realmente, para a sobrevivência das empresas, está atrelada a essa capacidade de se reinventar, de se inovar e sair na frente, né? Show. Bom, e vamos finalizar então com essa pergunta só para a gente fez várias, mas então se você pudesse, olha, imaginar aqui, né, que os empreendedores que acompanham a gente pegar a maioria são pessoas que estão ainda fazendo essa transição, buscando, às vezes errando, ou ainda sabe que precisa, mas ainda não sabe como. Então, o que você falaria para essa grande massa de empresas, que geralmente são pequenas, médias empresas, que querem começar a ir para o digital? Qual seria o primeiro passo? Buscar uma empresa para ajudar? Enfim, o que seria... Cara, eu chamo de... tem alguém, né? Quem buscar? Eu acho que o primeiro passo, a gente conversou aquela vez lá, que eu chamo de setup cultural. O que é o setup cultural? É o empreendedor entender, ter consciência dessa necessidade, ter consciência que isso é um ponto importante, isso é um ponto vital. Igual uma empresa, o ponto que vocês estão, que o Sales Club trabalha, pelo próprio nome Sales, nenhuma empresa existe sem venda. Não existe sem venda.
Então, o trabalho que vocês fazem é fundamental para auxiliar essa empresa a existir. Sem venda, ela não existe. O que é o marketplace? É venda, só que digital. E hoje o mundo está caminhando completamente para o digital, já caminhou, né? Com essa pandemia o shift foi praticamente total, está todo mundo vendendo online. Ela tem que também fazer, e caso faça, né? Tem muita gente que está no marketplace, está vendendo e fala, cara, eu estou lá, mas não vendo nada. Ok, porque está fazendo mal feito, alguém está vendendo. Seu produto não é invendável, ele só está sendo mal vendido. Boa. Da mesma forma que você treina um vendedor para ele fazer o pitch, para ele fazer a apresentação, fazer a prospecção, você treina, você organiza a sua gestão de marketplace para ele vender também, senão não vende. Descrição, peso, preço, valor, tudo, né, que é envolvido, porque o cara vai ver e vai clicar ali. Então você tem que saber fazer esse trabalho. Então o que eu digo, o primeiro ponto, o maior ponto é, cara, se conscientize que se você quiser estar vivo em 5 anos, você vai ter que estar vendendo online, vai ter que estar vendendo bem. E onde ele procura, acha essas informações aí, ou ajuda, tem apoio, tem alguém para indicar? Cara, entra aí no Bush Academy, a gente pode mandar uma mensagem nossa aí. Depois te bota o linkzinho aí. Bota o link já embaixo aí. bushacademy.com.br, já a nossa equipe entra em contato, ajuda aí nesse processo. Desde o iniciante, quem está ali para estruturar, desde o início desenvolver esse setup cultural até botar a mão na massa, fazer junto. O diagnóstico, treinar a equipe, ajudar a contratar pessoas do mercado, né? A gente muitos anos no mercado e conhece muita gente de acordo com o tamanho da empresa, então para ajudar a fazer essa gestão, até o modelo de terceirização completa da gestão do marketplace. Faz o pacote completo, né? E só para não assim também, você tem um canal para quem da parte de captação de investimento, que é uma vertente, uma coisa forte tua, tem o iCaptei, né? Tem o eCaptei. Que você pode falar arroba? e-captei, okay. e-captei.com. Cara, a galera segue, eu já entrei lá, já vi, tem um monte de conteúdo maneiro ensinando, então, animal. Pô, esse papo... Resumindo qualquer coisa, entra no @leosimão10 no meu Insta pessoal, que lá tem um Linktree com essas coisas todas aí. Ah, show. Para cada um dos sites profissionais. Vou colocar aqui na tela, tá? E o Léo vai estar com a gente no final de semana lá no Seus Clube também, né? Então aqui, aí lá o pessoal aprofundar mais. Vai estar lá mentorando com a gente. Mentorando com a gente. Importante dizer. Então o pessoal poder tirar dúvida mesmo lá. Que honra estar no meio desses monstros aí, hein? Obrigado, viu, cara? Parabéns aí. Parabéns pela história, por tudo e por trazer isso pra gente, que até essa tendência, né? Porque acho que assim, a gente já faz o padrão, a gente já ajuda e a gente tenta também trazendo gente assim a mostrar o que é tendência, né? Para que o pessoal possa se ir preparando. Que não tem. Hoje a tendência, ela vira realidade muito rápido, né? É isso aí. É isso aí, Fabão. Finalizamos? Fechado, o prazer. Muito bom demais. Animal, galera. Animal. Gente. Por aqui, então, se você gostou aí, meu amigo, sempre dedo no curtir e manda para o máximo de pessoas, que vai ajudar ainda mais o empreendedorismo do Brasil. Fechou? Nos vemos então. Vamos que vamos. Valeu, galera.